O homem já está ao vivo aqui com a gente. Que notícia é essa aí de Botafogo de interesse? Traz pra nós, Samuca. Bom dia, garoto. Fala aí, CJ, bom dia para os amigos ligados aqui na 98. Então, é o Guimeira, ele está inclusive na Aparecidense, jogando a Série D do Campeonato Brasileiro, foi emprestado lá, o time que é comandado, se não me engano, pelo Lúcio Flávio, e o Botafogo tentou uma investida aí nos últimos dias, mas o Cruzeiro fez uma contraproposta, colocando até umas cláusulas ali de proteção em caso do Botafogo tentar levar aí o jogador para outro clube do John Textor, né? E isso aí não avançou e o atleta deve seguir aí na Aparecidense. Não acho que o Botafogo vai voltar para uma outra investida. E claro, a ideia era para aproveitar aí o Guimeira no sub-20 do Botafogo e ficar de olho ali, se fosse caso de profissional. Mas essa negociação não avançou, mas realmente teve. A gente buscou aí a informação nos últimos dias e foi isso que aconteceu. E sobre esse torneio que o Cruzeiro vai disputar, que inclusive você vai transmitir aí, Samuca, na Samuca TV, o Cruzeiro pretende utilizar, você tem essa informação, né? Mais como um teste geral? Não, já vamos voltar com o time titular. Você tem algum tipo de informação com relação a isso? Então, CJ, são poucos treinos, né? Poucas sessões de treino aí na Toca, até o primeiro jogo já na quinta-feira contra o Defensa e Justiça. Eu acho que ele vai utilizar a equipe como ele fez lá na pré-temporada nos Estados Unidos. Aliás, o Cruzeiro fez, né? E não o Leonardo Jardim, que ele não estava. Mas rodando ali bem o elenco, né? Fica a expectativa até quanto ao Japa. O Japa já vem treinando com bola, com o grupo há um tempo, ainda não recebeu oportunidade. É um garoto aí que precisa ser trabalhado, né? Joga ali no meio-campo, faz mais de uma função. Então eu acho que ele vai levar todo mundo, obviamente, porque a preparação vai continuar lá no Espírito Santo, né? O Cruzeiro viaja na quarta e só retorna no domingo a BH. Então vai treinar lá na sexta, no sábado, para o outro jogo no domingo contra o Banfield. Penso aí que é aquela ideia, né? Talvez um time no primeiro, outro time no segundo tempo. O torneio vai permitir aí muitas substituições para você não já voltar colocando todo mundo em um ritmo muito forte, né? Até porque contra a Argentina, né, CJ? A gente sabe se uma coisa que não vai ter nessa disputa é partida amistosa, amistosa mesmo. Pois é. O Samuca, a gente trabalha com informação sobre o Brian Medina, zagueiro do América de Cali, que o Cruzeiro ainda não tem definido porque falta esse aval do Leonardo Jardim para avançar na negociação. O que falta para o Jardim definir? Para ele dar esse ok para o Cruzeiro, vamos lá, vamos fazer a proposta pelo Brian Medina. Se o Cruzeiro deu um prazo para o Jardim dar esse retorno também, o que você tem de informação sobre esse prazo do Jardim dar um aval sobre o Brian Medina? Então, tem alguns pontos aí nessa história que é o seguinte, né? Ele não era a primeira opção. O Leonardo Jardim fez um pedido muito firme para tentar o Vitor Gabriel, mas o Inter, com o jogo duro, com a pedida bem mais alta, e o Cruzeiro começou a buscar outras opções. Nos últimos dias, o Cruzeiro passou aí fazendo uma avaliação bem detalhada, porque o Brian Medina, todo mundo fala que é um zagueiro de potencial, né? Alto, muito forte na parte física, mas ele era titular e deixou o time ali por um probleminha ou outro no extracampo. Então o Cruzeiro investigou tudo isso nos últimos dias. E agora, por que precisa desse aval do Leonardo Jardim? Se fosse o Vitor Gabriel, não tinha que ter aval, né? Ele já pediu há muito tempo, mas como apareceu uma outra opção, ele quer pensar mais se vale a pena uma investida, uma proposta de compra. Eu conversei até com uma pessoa ligada ao América de Cali e eles passam por um problema financeiro, estão malucos lá esperando uma proposta oficial do Cruzeiro. Vamos ver se nos próximos dias aí isso avança. Começa hoje a venda de ingressos para o jogo da outra semana, dia 13 de julho, o duelo com o Grêmio, um domingão, 8h30 da noite, Mineirão. E a expectativa é de um grande público, só que sempre vamos lembrar aqui que vão conseguir comprar ingressos somente os torcedores que já fizeram o cadastro da biometria facial. Isso no site suacara.cruzeiro.com.br. E por isso o Cruzeiro está antecipando essa venda de ingressos em mais de uma semana. Normalmente
A venda começaria na segunda, antes do jogo, e agora está começando então nesta segunda-feira. Fique atento aí à ordem de prioridade e o principal: faça o cadastro da biometria, isso vai valer para o jogo do Grêmio no dia 13 no Mineirão. A segunda-feira é de sequência da preparação do Cruzeiro, trabalhos em 2 períodos na Toca da Raposa 2. E aí, o técnico Leonardo Jardim, comandando a atividade agora pela manhã e também à tarde, são os últimos treinos em Belo Horizonte antes dos duelos contra os argentinos pela Vitória Cup no Espírito Santo, que a gente vai transmitir com imagens aqui na Samuca TV. Então, 2 treinos hoje, um amanhã pela manhã, outro quarta pela manhã, 4 sessões de treinos, e o Cruzeiro segue viagem para o Espírito Santo, onde vai ficar de quarta a domingo para estes 2 compromissos. Quem vive a expectativa de ser relacionado para esta viagem é o jovem volante Japa. O Japa já vem treinando com bola há um tempo, ele que vem sofrendo com seguidas lesões. É um jogador que o Leonardo Jardim ainda não utilizou aqui no elenco do Cruzeiro, desde que o Jardim chegou, e o Japa agora tendo essa sequência de treinos com o grupo. Uma resposta positiva. Se vai ser relacionado para esta viagem, aí temos que aguardar até quarta-feira, mas a ideia é o Cruzeiro seguir aí com todo mundo, até porque a preparação também, ela continua lá no Espírito Santo. A expectativa para esta semana, quanto há mais nomes aparecendo em termos de busca por reforços, porque o Cruzeiro, todo mundo sabe, tem conversas em andamento e também existe uma situação para ser definida. O Cruzeiro vai ou não fazer proposta oficial ao zagueiro Brian Medina do América de Cali, da Colômbia. O América de Cali passa por um momento financeiro complicado. O clube aguarda uma proposta do Cruzeiro, inclusive. Tem intenção de negociar o atleta. O Brian Medina, ele tem mais 1 ano de contrato apenas. O vínculo se encerra na metade do ano que vem. E aí seria uma grana importante para o clube colombiano neste momento de dificuldade. Deve até perder o Juan Quintero, aquele que era do Racing, jogou a última temporada no clube da Colômbia, e aí os últimos meses, né, porque até o final do ano ele era atleta do Racing e jogou o primeiro semestre na equipe do América de Cali. E o Juan Quintero deve deixar o clube por causa dessa dificuldade financeira que vive a equipe colombiana. Para o Cruzeiro enviar a proposta, falta o último aval do técnico Leonardo Jardim. Tá falado, pessoal? Vamos de Raposa aqui no apito final. Como foi o Domingo Celeste, o Domingo do Cruzeiro? Rubens Júnior. Teve trabalho pela manhã na Toca da Raposa, domingo de atividades, o 3º dia de preparação do Cruzeiro para a Vitória Cup e também para a retomada do Campeonato Brasileiro. E a gente tem informação sobre o jogo do Cruzeiro importante contra o Grêmio, dia 13, 8h30 da noite, no Gigante da Pampulha, hein? Atenção, você, torcedor. E atenção, hein, meu caro Hugo, Emerson Romano, daqui a pouco vamos programar o jogo contra o Grêmio, porque o torcedor já pode comprar o seu ingresso e desta vez com um protocolo diferente. Mas falando sobre o trabalho que teve pela manhã na Toca da Raposa, o técnico Leonardo Jardim, mais uma vez, pelas imagens mostradas na rede, né, social do Cruzeiro, muito leve o trabalho, o ambiente da Toca tem sido muito importante, tudo vem acontecendo da melhor forma. Apenas o zagueiro João Marcelo, né, na recuperação de uma cirurgia no joelho direito, e o meia Matheus Henrique, já naquela recuperação para transição para a preparação física, sob os cuidados aí do departamento médico. O Japa, que se recuperou também de uma lesão no joelho, participou normalmente com o restante do grupo no gramado, mas eu acho que o clima conta muito, né? O Cruzeiro, vice-líder do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, tem no final do mês de julho a partida contra o CRB. Então, um clima bem agradável e confiante dos jogadores para essa retomada, né, meu caro Hugo Romano? É retomada das atividades e o ambiente é radicalmente diferente, né? Mudou muito o ambiente do Cruzeiro. O Leonardo Jardim, ele tem o vestiário das mãos, né, Romano? Ah, tem, né? Quem não foi muito bem com ele, a gente sabe o que está acontecendo. Não, e pulso firme,
né? Teve autonomia para agir. É porque é o seguinte, deram carta branca pra ele, né? Sim. Parar de terceirizar as coisas e falar assim, ó, você é o cara do futebol pra gente, você que vai organizar o negócio. Parar de terceirizar. Sabe aquele negócio de telefone sem fio? Sim. Acabou o telefone sem fio. Teremos um protocolo diferente na retomada do Brasileirão. Rubem Júnior. Olha só, teremos sim um protocolo diferente para o duelo contra o Grêmio no dia 13 no Gigante da Pampulha. Então, atenção você, torcedor, já se programando. Isso porque o Cruzeiro começa nesta segunda-feira a disponibilizar através do site ingresso.cruzeiro.com.br ingressos para o jogo contra o Grêmio. E para essa partida, apenas torcedores que já tiverem feito a biometria facial vão poder ter acesso ao ingresso, poderão ter acesso ao Gigante da Pampulha. E começou na quarta-feira. Na quarta-feira, o número atualizado de cadastro facial já beira aí os 14 mil e é através do site suacara.cruzeiro.com.br. A plataforma é gerida pelo Mineirão, realiza o registro da biometria facial de cada torcedor, garantindo também a sincronização nas catracas do estádio para as partidas do time celeste. Então, você pode acessar, fazer também através do suacara.cruzeiro.com.br o seu cadastro, né? Agora, a partir para você ter acesso aos jogos do Mineirão, tem o cadastro facial. O Cruzeiro, que daqui a pouco eu vou comentar a respeito de algo que pode ser importante também para o torcedor no estádio, mas antes, sobre o cadastro facial, é algo que a cada dia o futebol vai se modernizando também, né, Hugo Romano? O protocolo agora é esse, né, Romano? É questão até de segurança para o torcedor, para evitar problemas também. Já está sendo implantado, né? Em todos, o América implantou, o Atlético implantou. É uma medida de segurança, né? Tem gente que não paga pensão alimentícia, mas tem jeito para ir no jogo, é identificado, né? Tem gente que apronta. Tem gente que vai passar longe. Tem gente que apronta, achando que não vai, a câmera pega. É pré-estádio, aí, meu amigo, na hora que for tentar entrar. Exatamente. E sobre a parceria Cruzeiro-Mineirão, fala pra gente, Rubens. Pois é, o Cruzeiro conversa para ampliação de contrato de parceria com o Gigante da Pampulha através do Pedro Lourenço e também pela retirada das cadeiras do setor amarelo do estádio. É aquela que fica à direita das cabines de rádio e TV, onde fica a organizada Máfia Azul, até para ter um número maior de torcedores naquele setor do estádio. Houve uma audiência pública na qual foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O pedido foi realizado pela torcida do Cruzeiro, que criou o movimento amarelo sem cadeiras e pedem a volta de um setor popular ao estádio. Uma boa iniciativa, até mesmo como o Atlético fez na Arena MRV, meu caro Hugo Romano. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.